Cada pixel é formado por 3 subpixels, vermelho, verde e azul. Eles são simplesmente pequenas placas coloridas que permitem passar cada cor. Como já vimos, essa composição pode criar a ilusão de milhões de cores, apenas alterando a intensidade de luz emitida por cada pixel. Com todos acesos, temos a luz branca. Ao diminuir a intensidade da luz, passamos pelo cinza até chegar no preto. Um ponto negativo da TV de LCD é que ela não consegue reproduzir o preto verdadeiro, porque para isso ela deveria estar completamente opaca, o que não acontece porque a luz de fundo fica sempre acesa. Então, sempre que você vê uma tela branca, você está vendo milhões de luzes azul, verde e vermelha. Cada pixel é tão pequeno que você só percebe a composição da luz geral, que é branca. Como cada pixel é formado por 3 subpixels, um monitor com resolução de 1024 por 768 pixels tem mais de 3.300.000 elementos coloridos individuais, cada um com uma luz sendo polarizada individualmente, como vimos antes, e representando uma cor. Na tela de LCD, essa polarização individual de cada subpixel é feita de cima para baixo, uma linha de cada vez, mas isso acontece tão rápido que nem percebemos. E como funciona uma TV de plasma? Você conhece os 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, mas há ainda um 4º estado chamado plasma, e ainda outros estados, mas isso é assunto para outro vídeo. Quando aquecemos um sólido, ele vira líquido. Se aquecermos mais, o líquido vira gás. Se continuarmos aquecendo o gás, as moléculas e átomos dele se quebram, liberando alguns dos seus elétrons, que podem então se mover livremente. Temos então o plasma. Quando os átomos são desintegrados dessa forma, eles formam partículas carregadas positivamente, chamada de íons. A mistura de íons carregados positivamente e elétrons carregados negativamente em um plasma o transforma em uma espécie de sopa quente, que conduzirá eletricidade com muita facilidade. Ao aquecermos o gás, estamos fornecendo energia. Esse processo também pode ser obtido conduzindo eletricidade no gás, obtendo assim os chamados plasmas frios, que é o que temos nas lâmpadas fluorescentes e nas TVs de plasma. Na tela de uma TV de plasma há 2 placas de vidro, e entre elas há milhões de pequenas células com gás xenon e neon, como se fossem milhões de lâmpadas microscópicas. Cada uma dessas microlâmpadas podem ser individualmente ligadas ou apagadas muito rapidamente, ao se aplicar uma tensão, fazendo circular uma corrente e ionizando a lâmpada, emitindo assim luz ultravioleta. Assim como na TV de tubo, a luz ultravioleta atinge uma camada de fósforo dentro de uma célula de um subpixel, transformando a luz invisível em uma luz vermelha, verde ou azul, dependendo do tipo de fósforo. Cada um desses subpixels pode ser ligado e apagado individualmente por um circuito eletrônico, e 3 desses subpixels, vermelho, verde e azul, formam um pixel. Isso significa que as TVs de plasma possuem maior contraste e brilho em comparação às de LCD. Elas também conseguem ligar e desligar os pixels milhares de vezes mais rápido que as de LCD, possibilitando imagens mais definidas e menos desfocadas, especialmente para imagens em movimento como filmes de ação ou jogos. Os pontos contra é que elas consomem mais energia e são mais frágeis, e imagens que permanecem muito tempo na tela podem queimar aquele ponto da tela, ou ainda, com o tempo, o pixel pode queimar e deixar de funcionar, algo recorrente nessas televisões. Vamos ver agora como funciona a TV de LED. Enquanto que nas antigas TVs de tubo haviam 3 canhões de elétrons projetando a imagem, na de plasma pequenas células individuais com plasma, e na de LCD haviam lâmpadas fluorescentes iluminando todo o painel, atualmente as TVs mais modernas são iluminadas por LEDs. Um LED consiste de um diodo semicondutor de junção PN com alguns componentes químicos adicionados. Quando energizado, os elétrons migram de um lado da junção para o outro, emitindo luz e calor. Basicamente, os monitores LED, e até os mais novos chamados de pontos quânticos QLED, são os mesmos monitores de LCD de cristal líquido com a lâmpada fluorescente de fundo substituída por LEDs, e eles podem ser de 3 tipos. TV ED LED, com iluminação LED branca na lateral do painel. São bem finas e geralmente utilizadas nas telas dos notebooks. TV Direct LED, com iluminação de LED branca espalhados atrás do painel. Elas possuem melhor contraste e definição que as ED LED. E as TVs RGB LED, que utilizam LEDs vermelho, verde e azul espalhados atrás do painel. É a melhor entre as 3, com uma definição muito mais alta. Como você deve ter percebido, as TVs e monitores de LED não possuem um LED para cada pixel.
Isso é porque o LED é muito grande. Só vemos isso em grandes painéis externos, nas ruas e lojas. Em comparação às tradicionais TVs de LCD, as de LED possuem contraste em nível de preto muito melhor. Isso porque pode ser feito o controle da iluminação por regiões, ligando e desligando os LEDs. Além desses fatores, as TVs de LED consomem muito menos energia que as anteriores. Bom, agora vamos para as modernas TVs de OLED. O OLED, ou LED orgânico, é similar ao LED normal, só que no lugar da junção semicondutor APN, ele utiliza um filme orgânico contendo carbono para emitir luz. Similar às TVs de plasma, e ao contrário das TVs de LCD e LED, onde todo o fundo fica iluminado, nas TVs de OLED, cada pixel é auto-iluminado, dependendo do nível de tensão aplicado no OLED. Enquanto que na TV de LED, a iluminação de cada região pertencente a um LED podia ser controlada, a TV de OLED permite controlar a iluminação de cada pixel individualmente, ligando e apagando cada um deles. Ou seja, não precisa de luz de fundo. Isso significa que, quando vemos o preto na tela, aqueles pixels estão todos desligados, sendo um verdadeiro preto. Isso também significa uma imagem muito mais nítida. E com isso, conseguimos entender o funcionamento de quase todos os televisores existentes. Agora, quando você olhar para uma tela de computador ou televisor, seja ela de tubo, LCD, plasma, LED ou OLED, você saberá o que está acontecendo por trás para que se forme a imagem que você está vendo, desde a formação e projeção da luz na tela, até a formação das cores e imagens. Se você gostou do vídeo e quer acompanhar mais sobre ciência, curta e inscreva-se no canal, temos vídeos semanais. Clique também no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, o nosso país precisa mais de ciência. Até a próxima! E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho certeza que agora a mente de vocês estão processando essas informações. E agora vocês já conseguem entender como evoluiu as telas e os computadores para que eles transmitissem a imagem que nós vemos toda vez que vemos um vídeo ou algum tipo de filme através das telas do computador e das televisões. É, as telas estão numa constante evolução, né? Tanto que nós já conseguimos entender que hoje existem, por exemplo, a possibilidade de a gente assistir filmes em 2D, 3D, 5D, 7D, né? E até um pouco mais avançado do que isso. Hoje nós já conseguimos, através da nossa tecnologia, conseguir estudar e ver coisas em realidade virtual. Realidade virtual, exatamente. Mas isso é um assunto para uma outra aula, pessoal. Mas o que vocês acharam? Bem interessante, não é? É bem legal. Bem, eu queria que a gente continuasse, pessoal, na nossa apostila, na nossa página 39, onde fala de alguns tipos de placas de vídeo. Tem mais de um tipo, e elas foram evoluindo conforme o passar do tempo. Uma delas, pessoal, né, como eu falei no início, as placas de vídeo, é, elas nem sequer existiram, mas as primeiras que foram criadas, elas só apresentavam alguns textos, tá? E pequenos pontos ou conjunto de pontos que davam a entender que era uma imagem. Um desses tipos fala aqui, pessoal, a placa de vídeo que utilizava nesse padrão antigo era denominado MDA, Monochrome Display Adapter, que significa adaptador monocromático de exibição. Isso significa que não existia qualquer tipo de lógica gráfica, pessoal. Era somente para texto ou pequenos conjuntos de pontos que davam a entender algum tipo de imagem. Tudo bom? Depois, isso aí evoluiu, como diz aqui na nossa apostila, pessoal. Como sabemos, tudo na informática evolui. Então, logo surgiu o padrão MDA. Aliás, o MDA foi esperado, sendo assim, surgiu o CGA, Color Graphics Adaptator. Em português, é o adaptador gráfico colorido. Nascia a primeira placa de vídeo colorido. Saímos do desenho para algumas imagens coloridas.
Mas essa primeira placa, pessoal, ela não apresentava todas as cores que nós conhecemos hoje, ela apresentava poucas cores, 4 ou 5 cores no máximo. Depois ela continuou evoluindo. Depois disso, pessoal, da CGA, nós temos o padrão VGA. Essa sigla significa Video Graphics Adaptator, isto é, adaptador gráfico de vídeo. E foi evoluindo, e depois ela foi para SVGA, o Super Video Graphics Adaptator, pessoal. E foi evoluindo cada vez mais. Depois surgiu a placa de vídeo 3D e foi chegando no que nós conhecemos hoje. Eu até trouxe um computador aqui para a gente ter uma ideia, pessoal. E é a nossa torre, né? O nosso CPU, computador, dá para vocês verem aí. Ele está aberto, ó. Lá no fundo, pessoal, a gente consegue ver a nossa placa-mãe, né? Onde é que está instalado a maior parte dos nossos componentes. E aqui, vou tentar mostrar mais perto para vocês, tá bom? A gente tem a nossa placa de vídeo. Essa parte aqui, ó. Vou tentar mostrar melhor para vocês, ó. Essa é a nossa placa de vídeo, pessoal. Tá vendo? Tirar o cabo aqui. Essa é a nossa placa de vídeo. Cabos de alimentação, certo? E aí, ela tem uma entrada, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa entrada azulzinha aqui, ó. É um computador mais antigo, né? Ela tem essa entrada. Os computadores mais novos hoje têm entrada HDMI, como alguns televisores também têm. Legal? Eu preparei um vídeo onde ele explica exatamente o que é e para que serve a placa de vídeo, de uma forma que dá para ver a placa de vídeo perfeitamente. Eu preparei esse vídeo para a gente ter uma ideia de como a placa funciona e de conhecê-la um pouco melhor, tá bom? Vamos assistir esse vídeo e a gente já volta. Uma placa gráfica é composta por um processador, um GPU e uma memória. Ela processa os dados e transforma eles em comandos visuais. Dentre os principais tipos estão as dedicadas e as integradas. Elas são, na maior parte das vezes, chamadas de on-board e off-board, porque a placa de vídeo pode ser instalada junto à placa-mãe, que é o que faz o computador funcionar, ou ser um componente extra do aparelho. Isso implica em diferenças de performance. Uma placa integrada utiliza a memória RAM do computador para executar suas tarefas. Por causa disso, ela consome mais memória e isso pode deixar seu computador mais lento, especialmente quando a placa de vídeo for muito requisitada, como no caso de jogos ou programas de edição de imagem. Já a placa dedicada conta com uma memória própria para essas tarefas, deixando a memória RAM livre. É por isso que jogos modernos precisam de placas dedicadas, pois sem elas, não seria possível reproduzir os gráficos e efeitos incríveis que eles oferecem. Por exemplo, se você costuma utilizar seu notebook ou desktop mais para ver e-mails, trabalhar em planilhas e acessar a internet e redes sociais, pode optar por uma placa de vídeo integrada, pois essas atividades não exigem muito da placa gráfica. Agora, se sua intenção é instalar jogos, assistir a filmes ou trabalhar com programas gráficos, a melhor opção é a placa de vídeo dedicada. Para saber ou confirmar a placa que você tem em seu computador, vá até o menu Iniciar e escreva Gerenciador de dispositivos. Agora, encontre Adaptadores de vídeo e expanda a opção. Aqui está especificado qual placa o seu equipamento possui.